Fala pessoal, o GM Evandro aqui e nesse vídeo de hoje nós vamos voltar com a nossa playlist de aberturas aqui do canal, onde eu te ensino como jogar algumas aberturas e defesas. E a defesa escolhida para hoje é a defesa Índia do Rei, que foi uma defesa que muitos de vocês me pediram. E eu quero explicar nesse vídeo aqui para vocês como você deve jogar essa defesa, quais são os planos típicos, o que você deve buscar jogando uma defesa Índia do Rei. A ideia é que você saia desse vídeo já conseguindo jogar essa defesa, já podendo usar ela nas suas partidas. Bom, então vamos lá, né? Como surge a defesa Índia do Rei? A defesa Índia do Rei, ela é usada contra o peão dama. E é uma defesa bem agressiva, né? Essa é uma característica da Índia do Rei. Então, se você é um jogador que gosta de jogar de uma forma mais agressiva, de já buscar contra-jogo desde os primeiros lances, é bem provável que a defesa Índia do Rei, ela funcione bem nas suas partidas, tá? Então, como que ela vai surgir? Depois de D4, as pretas vão responder com cavalo F6. Então, por exemplo, C4, que é um lance bem normal para quem joga peão-dama, para quem joga gambito da dama. O branco ele começa a ganhar mais espaço no centro. E as pretas vão jogar com G6, com a ideia de fianquetar o bispo em G7. Então, na Índia do Rei, o seu bispo ele sempre vai jogar aqui pelo fianqueto. Você vai jogar com G6 e bispo G7. E a defesa Índia do Rei, ela tem uma característica que primeiro as pretas vão ceder o centro. Então, o preto vai deixar o branco ficar com um forte centro de peões para depois começar a golpear esse centro, buscando assim criar contra-jogo. Então, por exemplo, cavalo C3, com a ideia de jogar E4 e aumentar o controle do centro. Bispo G7, E4, ficando assim com forte centro de peões. Agora o preto ele tem que lidar com ameaças de E5, por exemplo. Então, D6, assim já evitando qualquer E5, que poderia responder com peão toma, trocar as damas e cavalo G4, né? Então, por enquanto, não precisa se preocupar com esse tipo de lance. Cavalo F3 e agora roque. Bom, então essa formação que é conhecida como a defesa Índia do Rei. Quando as pretas fianquetam o bispo ali na ala do rei, jogam com D6 e rocando. Então, percebe que as pretas deixaram o branco ficar com um forte centro de peões para depois poder atacar esse centro, fazendo ou a ruptura E5 ou fazendo então a ruptura C5. Então você já pode ter em mente que você vai precisar fazer um desses dois lances para conseguir contra-atacar. E a gente vai começar a analisar agora alguns planos que surgem dessa posição, né? Aqui eu coloquei a variante clássica da Índia do Rei, o branco jogando dessa forma. Existem outras possibilidades também, existem outras variantes, mas esse vídeo aqui é uma introdução à defesa Índia do Rei. Então a gente vai pegar a variante principal, a variante clássica, e depois, se você quiser seguir aprofundando, né, você pode estudar as outras variantes também, né? Bom, antes de começar aqui a aprofundar nas posições, né, te mostrar os planos, uma coisa que eu recomendo você fazer é estudar partidas de grandes mestres, partidas de campeões mundiais que foram especialistas na defesa Índia do Rei. Assim vai ficar ainda mais claro para você os planos. Então, alguns jogadores que você pode buscar, por exemplo, Bob Fischer, que foi um grande especialista na Índia do Rei. Então, você vai encontrar partidas assim sensacionais do Fischer jogando Índia do Rei, ganhando várias partidas por ataque nessa defesa. Kasparov é outro nome. Se você vai jogar a Índia do Rei, você tem que ver as partidas do Kasparov também jogando a Índia do Rei. Entre os campeões mundiais, esses seriam os dois principais nomes, tá? Agora, pensando em jogadores mais modernos, você pode buscar partidas, por exemplo, do Nakamura. O Nakamura jogou Índia do Rei durante muito tempo, ele tem muitas partidas legais de ataque na Índia do Rei. Jing Liren também, né, que é o atual campeão mundial. Apesar dos dois hoje em dia jogarem muito mais sólido, né, jogarem mais ali as posições do gambito da dama, por exemplo, durante um período eles jogaram bastante a Índia do Rei, então dá para aprender bastante com as partidas desses jogadores. E se fosse para indicar um livro de partidas para você aprender sobre a Índia do Rei, seria um livro chamado Zurique 53, do Bronstein.
que ele analisa as partidas do torneio de candidatos de 53 e rolou muita Índia do Rei nesse torneio, então você consegue aprender bastante também. Eu aprendi muito da Índia do Rei quando eu estudei esse livro. Bom, agora que você já tem algumas referências de como aprender mais sobre essa defesa, vamos para os planos aqui nessa posição. Então, existem várias formas de você jogar a Índia do Rei, como eu falei, você pode jogar com C5, com E5. Aqui eu vou te mostrar um plano básico de Índia do Rei, que é depois de você fianquetar o seu bispo, rocar, você seguir com o lance cavalo de BD7, com a ideia de fazer E5. Então, por exemplo, bispo E2, o branco tentando rocar, cavalo de BD7, com a ideia de fazer E5. É possível fazer o E5 direto também, então conforme você for aprendendo mais sobre a Índia do Rei, você vai ver que tem essa opção de jogar o E5 direto. Por exemplo, roque, cavalo C6, D5, cavalo E7. Essa é uma das posições mais jogadas da Índia do Rei, né? Surge esse centro característico da Índia do Rei, que já a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Só que aqui, para ficar mais fácil para você entender as ideias da Índia do Rei, eu vou começar te explicando com o lance cavalo de BD7. Então, roque. E agora as pretas fazem o lance E5 para contra-atacar no centro. Então, essa é a Índia do Rei de verdade, quando as pretas fazem aqui o lance E5. E depois desse lance, o preto ele começou a atacar o centro das brancas. E o branco ele precisa tomar uma decisão. O que fazer com esse centro? E basicamente, o branco ele tem agora 3 opções. E eu vou analisar com você essas 3 opções, quais são os planos em cada uma delas, que vai de variante para variante, vai mudando os planos aqui na Índia do Rei. Então, assim, os 7 primeiros lances, eles são muito simples. Você vai sempre jogar dessa forma, né? Vai fianquetar o bispo, rocar, cavalo BD7, E5, só que agora que vai começar a mudar um pouco as coisas, né? Então, quais são as opções que o branco tem? O branco ele pode jogar D5, fechando assim o centro. O branco pode jogar D por E5, trocando os peões no centro, já definindo o centro também. Ou então pode jogar um lance como bispo E3, defendendo o peão de D4, mantendo assim a tensão no centro. Então a gente vai começar vendo aqui o lance D5, fechando o centro. Surge aqui um centro que é muito característico da Índia do Rei e vai acontecer bastante esse centro nas suas partidas. Aqui surgiu uma cadeia de peões, o centro está bem fechado agora. E quando faz esse lance o D5, os planos dos dois jogadores já estão definidos já. Basicamente, as brancas vão atacar na ala da dama, onde o branco tem mais espaço. Então as brancas vão buscar fazer a ruptura C5, jogando, por exemplo, B4 e C5, para atacar a base da cadeia de peões das pretas, que é D6. E as pretas vão buscar atacar na ala do rei, jogando o lance F5, atacando também a base da cadeia de peões das brancas. Então, a luta que surge na Índia do Rei muitas vezes é essa. O preto tentando dar mate na ala do rei e o branco tentando chegar com contra-jogo, chegando com ataque na ala da dama. E é aquela luta de quem chegar primeiro, quem chegar primeiro com o seu ataque que acaba vencendo. Por isso que muitos jogadores gostam dessa luta na Índia do Rei, porque ela é muito dinâmica, e é muito boa para quem está buscando a vitória. Então, quando você está numa situação que você quer ganhar de qualquer forma, a Índia do Rei ela pode ser uma arma muito boa para você usar. Que pelo menos o desequilíbrio ele vai acontecer ali na partida. Bom, então, por exemplo, depois do lance D5, as pretas podem aproveitar já para melhorar o cavalo, jogando um lance como cavalo C5, atacando o centro, atacando já o peão de E4. Então, por exemplo, dama C2, defendendo E4, e agora as brancas ameaçam fazer B4, já expulsando o cavalo de C5. Por isso que o preto pode jogar A5. Esse é um lance muito útil, porque além de manter o cavalo forte em C5, ele dificulta o ataque das brancas na ala da dama. Então, antes de partir para a ala do rei, você pode fazer alguns lances profiláticos ali na ala da dama para você dificultar o ataque do seu adversário. Então, por exemplo, por G5, é um lance bem comum na posição, cravando assim um cavalo. Outro lance que é bem possível seria um lance bispo E3, por exemplo. Então, as pretas poderiam seguir com B6. No caso de tomar em C5, vai tomar de B.
E essa troca ela seria muito boa para as pretas, né? Porque agora continua sendo muito difícil do branco fazer o B4 e o preto ele tem o par de bispos. E especialmente esse bispo, o bispo de G7, que ele não está jogando muito por enquanto, em algum momento ele vai entrar em jogo, principalmente depois da ruptura F5, né? Imagina, chega num cavalo H5, cavalo F4, F5, uma hora esse bispo vai entrar em jogo e ele não tem o adversário, né? O bispo ali de E3, e as pretas vão cair numa posição muito boa, né? Então, no geral, o branco ele não quer trocar esse bispo pelo cavalo. Então, por exemplo, poderia seguir com o cavalo D2, controlando o G4, cavalo G4, o preto ele quer pegar esse bispo, pegar o bispo de E3, então sempre que você tiver a oportunidade, troca seu cavalo por esse bispo de casas pretas, porque ele acaba fazendo muita falta na posição do branco. Então, por exemplo, bispo toma, F3, bispo D7, né? É uma posição bem típica de Índia do Rei, e as brancas vão agora tentar fazer o B4. Então, é a única forma do branco atacar aqui, é o que pede a estrutura de peões, atacar na ala da dama. Só que o branco tem que tomar bastante cuidado na forma de fazer isso, porque, por exemplo, A3 já seria um erro posicional nessa posição, porque as pretas podem fazer A4. E o detalhe é que sempre que jogar B4 é possível tomar em passando e não chega mais o B4, percebe? O branco não tem mais ruptura na ala da dama. E agora só o preto que vai jogar na ala do rei. Então, ao invés de jogar esse A3, pode jogar B3 primeiro, preparando A3 e B4. Então, por exemplo, F5, A3, F4, bispo F2... E agora as pretas querem fazer G5 e G4, atacando assim na ala do rei. Então, por isso que eu falei que é aquela luta. Quem chega primeiro? O branco está tentando vir na ala da dama e o preto vai vir na ala do rei, buscando um ataque, chegando ali com G3 ou trazendo as peças para a coluna G. Só que, assim, não precisa sair atacando igual um louco na Índia do Rei, tá? Você pode fazer alguns lances dificultando o ataque do seu adversário. Então, por exemplo, um lance legal aqui seria um cavalo A6, dificultando assim o B4. Então, por exemplo, torre de AB1 para preparar o B4 de novo, G5, B4, AB4, AB4 e agora H5. As pretas vão buscar o G4. Então, no momento que o preto jogou F4, deixando todo o centro fechado, a base da cadeia de peões das brancas mudou. Agora é F3. Então, a gente vai jogar ali o G4. Essa aqui é a ruptura dos sonhos das pretas, né? O preto quer jogar um G4 e G3 e abrir toda a posição na ala do rei. Por exemplo, dama B2, com a ideia de jogar um torre A1, defender o peão de B. E o cavalo em A6 ele incomoda bastante as brancas, porque o C5 não chega bem, né? Ele está defendendo muito bem esse C5. Por exemplo, G4, torre A1 e agora dama G5. E de repente chegou o ataque das pretas, né? E essa posição já é muito perigosa jogar de brancas, porque o preto começa a ter umas ameaças bem concretas, como o G3, por exemplo, né? Então, se o branco não faz nada nessa posição, tá vindo G3. HG3, FG3 e dama H4, dama H2, tá dando mate já. Um lance como o rei H1, por exemplo, as pretas já poderiam jogar com G3 também. Bispo G1 e agora H4. E o preto ele segue atacando na posição. Aqui já ameaçou H3 ganhando. E se faz um lance como H3 para evitar o H3, então tá levando um sacrifício, o bispo por H3. Peão toma, G2 cheque, rei H2 e dama G3 mate. Essa variante aqui é legal para ilustrar os perigos que podem surgir na ala do rei das brancas com esse ataque das pretas na Índia do rei. Então, quando começa a chegar ali G5, H5, G4, o branco tem que tomar muito cuidado na posição. Bom, então essa seria uma posição bem típica, uma posição que vai acontecer bastante nas suas partidas, essas posições com centro fechado e os ataques chegando, né? O ataque das brancas na ala da dama e o ataque das pretas na ala do rei. Então lembra dessa questão que eu mostrei, né? De sempre atacar a base da cadeia de peões, a ruptura G4 das pretas é a ruptura dos sonhos. E tem alguns lances profiláticos para tentar dificultar um pouco o ataque das brancas na ala da dama. Bom, então a gente começou vendo esse centro fechado. Agora vamos ver o que poderia acontecer se de repente as brancas jogam D por E5.
Então, D por E5, por exemplo, dama C2 e agora C6. Então, percebe que o centro agora ele é bem diferente. Existe uma coluna aberta, que é a coluna D. E é importante notar também os peões do centro. Então, existe uma diferença aqui que ela acaba favorecendo as pretas. Que o preto ele controla bem a casa D4 e o branco ele não controla a casa D5. Então, o que quer dizer isso, né? Existe uma casa fraca em D4 que o preto pode tentar explorar. As pretas podem, por exemplo, tentar manobrar um cavalo para chegar na casa D4. Já o branco ele não consegue fazer isso, porque existe esse peão em C6. A casa que as pretas precisam tomar cuidado é a casa D6. Se de repente o branco lá na frente consegue chegar com o cavalo em D6, esse cavalo pode incomodar. Mas, no geral, uma estrutura que favorece as pretas. Por exemplo, vamos imaginar que o branco joga com torre D1. Então, dama E7, tirando essa dama da coluna, D, H3, pode ser um lance útil em algumas posições, fazer esse H3. Por exemplo, vamos imaginar que o branco joga bispo E3 direto, o preto tem ideias como um cavalo G4, e vai ter que perder um tempo com esse bispo. Então, por isso que H3 pode fazer sentido, para colocar o bispo em E3. Só que agora as pretas começam a melhorar os cavalos. Então, tem duas manobras bem típicas para você fazer nesse tipo de estrutura. Uma é cavalo C5, cavalo E6 e cavalo D4. E a outra é cavalo H5, cavalo F4. E às vezes esse cavalo pode chegar em E6 também, podendo usar as duas casas, ou F4 ou D4. Além disso, depois de cavalo H5, o preto ainda pode pensar em fazer o F5. O F5 é um lance típico de Índia do Rei. Então, mesmo com o centro aberto, claro que você tem que preparar um pouco melhor, mas esse F5 ele pode chegar com muita força. Por exemplo, bispo E3, cavalo F4. Tomar em F4 é aquele problema que eu falei, que agora o bispo das pretas ele começa a jogar muito e não tem um adversário. O preto tem um par de bispos e vai dominar pelas casas pretas, Já tá vindo cavalo E5, por exemplo. Então, no geral, o branco vai evitar esse tipo de troca. Por exemplo, bispo F1, cavalo E6. Já tem que vigiar D4, o branco. Torre B1 e agora F5. Depois de ter melhorado as peças, as pretas já podem iniciar o ataque no centro e podendo atacar na ala do rei também. Porque olha só, se F5 tomar em F5, peão toma, as pretas já estão jogando E4, ativando o bispo de G7 e pode continuar avançando esse centro, com F4, F3, por exemplo. Essa posição o preto já está melhor já. Porque esses dois peões no centro, esses peões são muito fortes, eles controlam todas as casas centrais. E, por exemplo, se o branco iniciar aqui o ataque na ala da dama com B4, com aquele plano de jogar C5, cavalo D2, colocar uma peça em D6, o preto já pode jogar F4. Bispo C1, G5, e tá vindo agora o ataque das pretas na ala do rei, com H5, G4, e esse cavalo em E6, ele tá na posição perfeita, porque o cavalo em E6, ele pode a qualquer momento chegar em D4. Então, essa seria a posição dos sonhos, assim, das pretas, nesse tipo de estrutura, quando o branco ele troca em E5. Bom, aqui agora você já tem alguns planos para jogar nesse tipo de posição. E para fechar, a última estrutura que eu quero mostrar aqui para você é quando as brancas mantêm a atenção no centro. Então, depois de E5, o branco ele joga, por exemplo, um lance como bispo E3. Então, ele nem avança, nem toma em E5. Ele prefere manter a atenção. E aqui uma sugestão interessante é o lance torre E8. Porque o que acontece? Quando você coloca a torre E8, o preto está ameaçando tomar em D4 e ganhar o peão de E4. Então, aqui que começa o contra-jogo. O contra-jogo das pretas ele vai ser em cima do peão de E4. Se jogar D por E5, então vai cair numa posição bem semelhante à posição que a gente acabou de ver. E se jogar D5, as pretas em algum momento vão voltar essa torre para F8 e jogar o F5. Porque nesse tipo de estrutura, joga para fazer F5. E como a posição ela é fechada, o centro está muito fechado, não tem problema perder esse tempo jogando torre E8 e depois torre F8. Por exemplo, numa partida que foi jogada pelo Gelfand de brancas contra o Radjabov, que também foi um grande especialista aí da defesa em Índia do Rei, também hoje em dia o Radjabov não joga mais,
a Índia do Rei, ele joga mais sólido, mas durante muito tempo ele era o grande nome da defesa Índia do Rei. E numa partida contra o Gelfand ele jogou assim, com o cavalo H5, que também é uma ideia típica, trazer o cavalo para F4. Por exemplo, G3, evitando o cavalo F4, bispo F8. Não dá para jogar o F5 direto, porque depois das trocas, o cavalo em H5 ele fica no ar. Então o Radjabov ele fez um plano que parece um pouco estranho, que o preto ele fica ali todo preso, todo sem espaço, mas é a vida do jogador de Índia do Rei, né? O jogador de Índia do Rei ele cede esse espaço para o branco para depois ter as suas chances de contra-atacar, né? Por exemplo, fazendo o F5. Então, por alguns lances, o preto fica numa posição bem restringida, né? Então aqui, por exemplo, bispo F8, cavalo G7 e finalmente chega o F5. E o Radjabov foi se organizando aos poucos, né? Primeiro com o bispo E7, com a ideia de trocar o bispo de casas pretas, trocar o nosso bispo mal. O Gelfand evitou, veio o cavalo F6, C5, chegou a ruptura das brancas, peão toma, bispo H3. E olha só, aquele G3 que foi feito lá atrás, agora ele tem os seus efeitos, porque enfraqueceu bastante as casas brancas, né? Peão toma, torre C1 e agora cavalo G4. E de repente as pretas estão chegando com contra-jogo. Bispo toma e cai numa posição bem interessante. Aquelas posições de Índia do Rei, sempre com chances para os dois lados, mas onde o bispo de casas brancas acabou fazendo muita falta na ala do rei. E o Gelfand acabou cometendo um erro ali. Depois de torre F3, a posição já é muito difícil de jogar, que o cavalo ficou preso, né? De repente o cavalo ficou preso e tá chegando um contra-jogo na ala do rei também, cheio de debilidades, né? As pretas acabaram vencendo essa partida, né? Acabou caindo material aqui das pretas, das brancas, né? Bom, mas mostrei aqui só para te mostrar algumas ideias. Você vê que, de novo, aquele mesmo tipo de posição, o centro fechado, o preto vindo na ala do rei, o branco vindo na ala da dama. E esse torre E8... muitos jogadores de brancas jogam o D5, tentando argumentar aqui que foi uma perda de tempo, né? Porque vai ter que voltar. Só que a posição fechada não dá para explorar muito bem isso, né? E muitos jogadores, né, fazem aqui o lance dama C2, né? A grande maioria joga dama C2, mantendo a atenção e defendendo o peão de E4. E contra isso, as pretas podem agora abrir o centro, jogando E toma D4. Assim, a torre começa a jogar, pressionando E4, o bispo vai jogar ao longo da diagonal também, e as pretas podem continuar aumentando a pressão em cima desse peão de E4. Por exemplo, aqui as pretas podem começar jogando com C6, né, controlando bem a casa D5. Então, por exemplo, torre de AD1 e agora a dama E7. Continua a pressão em cima do peão de E4, ameaçou o cavalo por E4. E o que acontece? Com esse bispo em E3, quando as brancas fazem F3, o bispo ele fica no ar. E agora as pretas podem buscar fazer a ruptura D5, aproveitando esse tema tático, que nunca é possível tomar de E, que está caindo o bispo em E3 com cheque. Então, por exemplo, D5, peão toma, já é possível pensar em lance até como cavalo toma D5, porque existe sempre esse tema do bispo no ar e a pressão em cima de E4. Depois de cavalo B5 pode surgir muitas complicações aqui na posição, mas o preto tem aí seu contra-jogo. Uma ideia até para preparar melhor isso pode ser um lance A6, que foi jogado em muitas partidas. A ideia de novo é fazer o D5 sem permitir o cavalo B5 lá na frente. É claro que as brancas podem também se preparar, tirando o bispo de E3, tirando o tema tático, mas depois de cavalo E5, o preto ele tem bastante contra-jogo, que tá chegando aqui bispo E6, por exemplo, para pressionar C4, tem ideias de cavalo H5, cavalo F4, e o F4 das brancas nunca tá chegando bem por conta de cavalo G4. E, de novo, o bispo de casas pretas, ele é o problema, né? Que vai ser possível trocar o cavalo pelo bispo preto. E aí o bispo da Índia do Rei, ele vai matar nessa posição. Esse bispo, ele é realmente muito forte, né? Uma possível posição aqui, depois de cavalo E5, seria, por exemplo, B4. Bispo D7 pode ser um lance, com ideia de torre de AD8, bispo C8, ou até mesmo B5. E tá chegando o B5 das pretas também. O preto já tem
algum contra-jogo na posição. Né? Entre todas essas posições, eu acredito que manter a tensão seria assim a melhor alternativa das brancas, mas o preto ele tem contra-jogo suficiente nessas posições também. Bom, com esses exemplos, acredito que você já conseguiu ter uma ideia de como jogar a defesa Índia do Rei, né? Conheceu aí algumas estruturas de peões, algumas manobras típicas, alguns planos que acontecem na posição, trocas de peça. E a ideia desse vídeo era justamente trazer isso aqui para você, algumas ideias gerais de como jogar essa posição. Percebe que a gente não ficou vendo teoria, nem sequências de lances, porque quando você vai estudar uma abertura, o mais importante é realmente você compreender os planos e consiga assim tomar as melhores decisões na sua partida, beleza? Bom, esse vídeo foi uma introdução sobre a defesa Índia do Rei. Se você quer aprofundar ainda mais nessa defesa, recomendo que você conheça o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. Lá você vai encontrar materiais sobre a Índia do Rei, você vai encontrar um curso completo sobre como jogar essa defesa, né? Sobre todas as variantes e assim aprofundar mais para usar nas suas partidas, beleza? Espero que você tenha curtido, tenha aprendido e coloque em prática agora a defesa Índia do Rei nas suas partidas, faça um teste aí usando essas ideias e me diz aqui nos comentários o que você achou, se você gostou dessa volta dos vídeos da playlist de aberturas e se de repente você quer ver uma outra abertura aqui no canal. Se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que de repente na próxima semana eu consigo trazer um novo vídeo sobre aberturas aqui para você, beleza? Bom, se você gostou também, não esquece de deixar o like no vídeo, ele ajuda bastante o canal a entregar para mais pessoas e aí você dá uma força aqui também, dá uma força para o canal. E a gente vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima!